Bom dia, galera bonita do ensino médio. Aqui é a professora Thalita de Educação Física e hoje nós vamos falar sobre jogos. Então, vamos começar por quais são as diferenças entre jogos e esportes? Por que estamos falando sobre isso? Porque me mata do coração. Cada vez que eu pego e pergunto para vocês falarem um esporte e vocês me falam queimado. Ou que eu peço para vocês falarem sobre um jogo e aí vocês falam futebol. Então vamos pegar agora e saber o que de fato são jogos, o que de fato são esportes, para que a gente possa caminhar melhor ao longo desse bimestre sobre jogos, que é o nosso tema. Então vamos lá. Jogos é definido como uma atividade de caráter lúdico com normas livremente estabelecidas pelos participantes. Esportes têm regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos. Thalita, simplifica pra gente. Vamos lá. Quando eu falo de jogos, quais são as características que mais me chamam a atenção? Bom, os jogos, eles possuem regras flexíveis. O que isso quer dizer? Eu não tenho um número de participantes fechados, eu não tenho materiais pré-estabelecidos, o espaço de realização é o espaço que der para fluir. São essas as principais regras mais flexíveis. Lembrando, galera, tanto nos jogos quanto nos esportes, eu tenho objetivo. Eu tenho um objetivo a cumprir num jogo, eu tenho um objetivo a cumprir no esporte. Só que nos jogos eu posso dar aquela coxambrada assim na regra, sabe? Ah, precisa de 10 participantes, mas poxa, eu tenho 8, vai 4 para cada time e tá tudo ok. No esporte isso não acontece. Vamos continuar falando dos jogos, então ele tem um caráter lúdico. Quando eu estou fazendo um jogo, quando eu estou praticando um jogo, eu quero me distrair, eu quero me divertir, né? Ele tem aquela coisa que não tem aquela responsabilidade de você ganhar ou perder, de você alcançar o objetivo a qualquer custo, tá? E os jogos, eles podem ser competitivos, ou seja, ao final do jogo eu posso ter um campeão. Então, quando eu alcanço o objetivo daquele jogo, quem alcançar primeiro vai ser o campeão. Ou ele pode ser cooperativo, ou seja, não necessariamente para eu alcançar o objetivo do jogo, eu alcançando o objetivo do jogo, eu tenho um campeão. Talvez para eu alcançar o objetivo daquele jogo, é necessário que a minha equipe trabalhe de forma unida para que esse objetivo seja cumprido. Bom, e nos esportes, Thalita? Nos esportes, eles possuem regras fixas. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, quando eu falo de futebol, são 11 jogadores para cada equipe. 10 na linha e 1 no gol. Eu não posso ter 2 no gol. Ah, mas o fulano não joga também. Não tem isso. São 10 na linha e 1 no gol. Ah, se eu estou falando de futebol, tem que ser no campo. E o campo tem dimensões específicas. Tem que ser uma bola específica. Se eu estiver falando de voleibol, tem que ter a rede. Se for feminino, a rede tem que ter uma determinada altura. Se for masculino, tem que ter outra altura. Tem que ter 6 jogadores, se a gente estiver falando de vôlei de quadra, né? Então tem todo um conjunto de regras que elas não mudam. E por que elas não mudam? Porque esse esporte, ele tem que ser praticado da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Então as regras dele são muito fixas. Não mudam, certo? Eles são organizados por órgãos regulamentadores. Foi o que eu falei no slide anterior. Então, pode ser um comitê, uma federação, confederação. Tem uma instituição que ela é responsável por verificar se essas regras estão sendo cumpridas, quem são as equipes que estão inscritas para poder participar dos campeonatos, organizar campeonatos e dar prêmios, né, premiações e tal para os campeonatos. Um esporte, ele obrigatoriamente é competitivo. Ao final do campeonato, eu tenho um vencedor. Quando eu alcanço o objetivo daquele jogo, eu tenho um vencedor. Ainda que a equipe, que os jogadores colaborem entre si, ao final eu vou ter uma equipe vencedora. Não é aquela coisa, o importante é participar. Isso acontece no jogo. O importante é participar, não
não ganhar. No esporte, não. No esporte, você pode até ter feito aquele esforço para participar, mas no final alguém ganhou e alguém perdeu, certo? E a última característica que eu estou passando para vocês dos esportes é: o participante é chamado de atleta. Então, no esporte amador, a gente tem um atleta amador. Ele não ganha dinheiro, mas ele se empenha para poder participar daquilo. No esporte de alto rendimento, a gente tem o atleta que ele faz daquilo a profissão dele. Então, ele está buscando, no caso, isso acontece mais com o atleta amador, né, no que eu vou falar agora, que é o caso de um atleta amador, ele quer superar as expectativas dele, ele quer superar os limites. O atleta profissional, não. Ele tem bem definido que ele quer, além de superar os objetivos dele, os limites dele, ele também quer ser remunerado por isso. Então, ele quer ganhar um dinheiro, ele quer ganhar prêmios, ele quer ter visibilidade, né? Então, no esporte, como esse sujeito, que a gente chama de atleta, ele faz treinos regulares, ele tenta melhorar a capacidade dele, então ele é um atleta, ele não é um simples participante que está de bobeira fazendo aquela atividade. Então vamos lá. Quando eu falo do vôlei, o vôlei é o quê? É um jogo ou um esporte? Bom, ele é um esporte. E por que que ele é um esporte? Porque, primeiro, tem órgão regulamentador, tem instituições que estão organizando isso. Coloquei aqui um exemplo para vocês, a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, como também tem órgãos internacionais. O xadrez, ele é um jogo ou é um esporte? Ele também é um esporte, porque ele também é regulamentado por uma federação. Aqui eu coloquei para vocês como exemplo a Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro. E os jogos, Thalita? Bem, os jogos a gente tem, por exemplo, a queimada, a gente tem um jogo de videogame. Quais são as características que eu falei para vocês anteriormente? Então, vamos usar o queimado como exemplo. No queimado, eu não tenho um número pré-estabelecido de participantes. Então, em geral, a gente conta quantos tem. Então, vamos lá, tem 10 pessoas. 5 para um lado, 5 para o outro. Ah, Thalita, tem 11 pessoas. Beleza, esse time que tem menos tem uma vida e o outro time não tem. As regras num jogo, elas são conversadas e elas podem ser alteradas de acordo com as necessidades do grupo participante. Um outro exemplo também bem característico do jogo que a gente vê no queimado. Ah, eu fui queimada e aí eu fui para o cemitério. Em alguns locais, quando eu vou para o cemitério, eu posso até queimar alguém da equipe adversária, mas eu não retorno para o meu campo. Em outros locais, se eu queimar alguém da equipe adversária, eu retorno para o meu campo. Em alguns locais, você pode jogar fazendo meia-lua, né? Botando um pé em cada território. Em outros locais, isso não é aceitável. Ou seja, isso é acordado antes que o jogo inicie. Bom, Thalita, beleza, você falou sobre tudo isso, então a gente esse bimestre vai falar sobre jogos. Como é que vai ser mais ou menos a dinâmica sobre o assunto que a gente vai trabalhar? Bom, esse bimestre a gente vai falar de jogos, só que a gente vai ter dois conceitos principais que a gente precisa dominar para a gente entender. Então, tá claro para a gente o que é jogo e o que é esporte? Se não tiver, coloca no comentário lá na plataforma para mim. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma pesquisa e anexe para mim lá na plataforma. Não é nada muito difícil, não é nada muito complicado. Eu só quero que vocês busquem dois conceitos. O primeiro, o que é tempo livre. O segundo, o que é trabalho. Thalita, por que a gente vai falar sobre trabalho e tempo livre? É fundamental para que a gente possa continuar as nossas atividades, as nossas discussões desse bimestre, entender que o que é trabalho, ou seja, qual é a atividade remunerada que eu estou exercendo, né? Ou a atividade que eu estou comprometido, porque ser estudante é uma profissão e não necessariamente é remunerado. Alguns estudantes têm bolsa para estudar e outros não. E o meu tempo livre é o que eu estou fazendo no meu momento de lazer. E a gente vai ver uma diferença de comportamento entre as escolhas de tarefas durante o trabalho, que vão estar muito vinculadas com a função que você exerce,
e a escolha de tarefas no meu tempo livre, ou seja, no meu tempo de lazer. Então, qual é a tarefa que a gente vai fazer agora, nesse momento? Nós vamos pesquisar o que é trabalho. Joga lá no santo Google, trabalho. Vai estar a definição no dicionário. Eu só quero a definição. Vai lá na plataforma e vai colocar, anexar lá, trabalho vai colocar a definição que vocês acharam. Tempo livre. Vai jogar no santo Google, fez a pesquisa. Tempo livre coloca a definição lá na plataforma, entra lá na atividade, gera um documento, bota as definições. É uma coisa simples, prática, para a gente poder, na semana que vem, aprofundar um pouco mais o que a gente vai falar, o que a gente vai trabalhar nesse bimestre. Tranquilo, rapaziada? Bom, moças e rapazes, muito obrigada pela participação de vocês até aqui. Vejo vocês semana que vem. Não esquece de poder anexar a nossa tarefa da aula de hoje lá na plataforma. Beijos para vocês, bem-vindos ao segundo bimestre e vamos trabalhar firme rumo a dezembro. Tchau!